1 Samuel, capítulo 17. Meus irmãos, nós temos estudado o livro de 1 Samuel e hoje nós chegamos no capítulo do livro que com certeza é a parte da história que todo mundo conhece. Talvez essa seja uma das histórias mais conhecidas, talvez não, é uma das histórias mais conhecidas de toda a palavra do nosso Deus, talvez a mais conhecida do Antigo Testamento, que é a história de Davi e Golias. Como o texto é um texto longo, esse é um texto com 58 versículos. Se eu já falo demais quando o texto é curtinho, imagina um texto como esse. Vamos fazer um combinado. Eu me esforço daqui, vocês se esforçam daí, e a gente vai cobrir esses versículos todos hoje. E como que a gente vai fazer? Como o texto é longo, eu vou ler alguns pedaços, a gente não vai ler tudo de uma vez agora no começo, mas a gente vai lendo conforme a gente vai expondo, porque assim a gente consegue aproveitar melhor o texto. Bom, antes de nós lermos o texto e entrarmos aqui no nosso sermão de hoje, eu quero começar fazendo algumas colocações e fazendo algumas perguntas que introduzem um pouco o assunto que a gente vai trabalhar e que esse texto levanta para nós. Eu não sei se você percebe isso, mas eu acredito que você já percebeu que nós vivemos em um mundo problemático. Nós vivemos em um mundo onde quando nós olhamos à nossa volta, há muitas coisas fora do lugar. Na nossa casa há coisas fora do lugar. Na nossa sociedade há coisas fora do lugar. Na nossa vida há coisas fora do lugar. Na nossa escola tem coisas fora do lugar. Em todos os lugares nós temos essa sensação de que assim, olha, não é que o mundo não tem coisa boa. Tem coisas boas nesse mundo. Mas tem muita coisa ruim. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como que você lida com essa verdade? Que é a verdade que nós vivemos em um mundo problemático. Diferentes pessoas lidam de diferentes maneiras com essa realidade. Há aqueles que são idealistas, que pensam o seguinte: nós precisamos nos esforçar para juntos construir um mundo melhor. E aí você vê pessoas que vivem se engajando em causas sociais, vivem fazendo algumas coisas, tendo algumas iniciativas, normalmente são pessoas muito politizadas, que elas têm essa sensação e esse senso dentro delas de que é o seguinte: se todo mundo se unisse e se todo mundo se esforçasse, nós poderíamos juntos construir um mundo melhor. Mas a verdade é que, ano após ano, o tempo vai passando, novas correntes políticas, governamentais e etc. vão surgindo, e o mundo pode até dar uma melhoradinha aqui e acolá, mas resolver o problema não resolve. Há aqueles que não são idealistas, que eles sabem o seguinte: eu não vou salvar o mundo, eu não vou resolver o problema do mundo, então pelo menos eu quero que a minha família dê certo. Eu não estou preocupado com o mundo, eu estou preocupado pelo menos com a minha família. Então eu luto e eu me esforço para manter a família unida, para resolver os problemas de relacionamento que as pessoas têm entre elas. E há muitas pessoas que vivem assim boa parte da vida. O sonho da vida delas é construir uma boa família. Então ela gasta todo o esforço dela tentando produzir isso. Só que por mais que ela se esforce, é muito comum pessoas continuarem frustradas com isso. Porque por mais que a gente se esforce para construir uma família perfeita, a gente não consegue, né? E mesmo se você tiver uma família excelente, sabe qual que é a triste notícia? Um dia você não vai ter mais. Porque ou eles vão deixar você, vão morrer, você vai ficar aí sozinho, ou você vai morrer e vão deixar eles sozinhos. Vai deixar eles sozinhos. Há outras pessoas que se relacionam com essa realidade do mundo problemático, falam o seguinte: eu não estou preocupado com o mundo, eu não estou preocupado com a minha família, eu só quero me garantir. Eu quero garantir a minha salvação. Eu quero garantir que um dia, se eu morrer, eu vou para o céu. Então eles vivem focados em se esforçar para fazer tudo corretamente, para que pelo menos a vida deles, eu não vou garantir o mundo, eu não vou garantir minha família, mas pelo menos eu vou garantir. Aqueles que vivem assim. E tem outros, e talvez esse seja o seu caso, que ele se relaciona com essa verdade da seguinte forma: eu não quero nem pensar nisso. E eu diria que a maior parte das pessoas da nossa cultura se relaciona com essa verdade dessa forma. Todo mundo sabe que o mundo é problemático, mas como não tem muito o que fazer, as pessoas não têm muita esperança diante dos problemas desse mundo, a maioria das pessoas pensa o seguinte: eu não quero nem pensar nisso. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro para eu poder me divertir, e quanto mais eu puder encher minha mente com outras coisas, para não pensar nos problemas desse mundo, melhor. E a pessoa vive de viagem em viagem, de festa em festa, de lazer em lazer, final de semana vai para o clube, no domingo vai para o churrasco, e aí volta a trabalhar, e no final de semana... E ela vive assim, ocupando a mente dela, com várias outras coisas, para não pensar muito nessas verdades. Mas a verdade é que, mesmo essas pessoas têm alguns momentos de lucidez, onde ela sente aquela desesperança diante das realidades desse mundo. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque esse texto que nós iremos estudar hoje, a história de Davi e Golias, é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia, que nos ensina como lidar com um mundo problemático. Porque por trás dessas realidades, dessa história e dessa narrativa, há uma realidade espiritual que nos está sendo apresentada. E como que Deus é o Deus que consegue resolver aquilo que a gente não consegue resolver.
E o tema que eu quero dar para a minha reflexão nessa manhã é vencendo gigantes. Como vencer os gigantes? Os verdadeiros gigantes, porque normalmente quando a gente pensa em gigante, a gente pensa assim, como vencer aquelas parcelas que eu tenho que pagar da casa. Isso daí não é gigante, gente. Os verdadeiros gigantes da vida, como vencê-los? Esse texto vai nos ensinar como vencer gigantes de verdade. E eu quero começar então primeiro lendo 1 Samuel capítulo 17, a gente vai ler primeiro até o verso 11. O texto diz o seguinte: os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam em outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia um escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saírem para formar a linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Meus irmãos, esse texto começa apresentando uma batalha e um inimigo invencível que gerou pavor geral no povo de Deus. Pensa, e à medida que eu for falando aqui, você precisa imaginar essa história para que essa história faça mais sentido e você entenda melhor a mensagem dessa história. O texto começa descrevendo qual é o cenário. Os filisteus, que era um povo inimigo, que vivia lá perto dos israelitas, do povo de Israel, e era um povo inimigo, invade Israel e eles estão em Judá. Meus irmãos, Judá é o meio do território de Israel. Então, significa o seguinte: eles estão numa campanha, eles já invadiram, já entraram, já estão fazendo um estrago, e eles armam o seu acampamento num monte, em frente a um vale, lá na região de Judá. Do outro lado, Saul organiza o exército israelita, e do outro lado do vale, você tem um outro monte, e ali está acampado o exército israelita. Agora você imagina isso. Tem um vale no meio, no lado do monte você tem um exército, do outro lado do monte você tem o outro exército, e está todo mundo se preparando para a batalha. Todo mundo está assim, ainda na preparação para todo mundo sair e correr para a batalha. Então, de um lado tem um exército, do outro lado o outro exército, e no meio você tem um vale e todo mundo está se preparando para uma batalha. De repente, uma coisa assim aterrorizante acontece e todo mundo é surpreendido. Aparece um guerreiro do meio do exército filisteu, que é completamente aterrorizante, chamado Golias. E, meus irmãos, a descrição que o texto faz de Golias, e o texto faz questão de descrever esse guerreiro com vários detalhes, para que a gente tenha noção da dimensão disso, é assim, de fato, é aterrorizante. O texto vai dizer que ele tinha quase 3 metros de altura, e aí, no texto original, ele vai falar de 2,90 metros. A ideia é o seguinte: pense num homem de 2,90 metros de altura. É um homem gigante. Na história, o homem mais alto registrado pela ciência, viveu aí na década de 30, 40, tinha 2,72 metros. Era um americano lá. Imagina isso, o homem era 2,90 metros. É um gigante. Eu não sei quanto você tem de altura, mas se você tem perto de 1,5, ele tem o dobro da sua altura. Era um gigante. A armadura que ele vestia era uma armadura, assim, que causava pavor. O texto vai falar que ele era inteiro revestido de bronze. Ele vestia uma couraça que era em forma de escamas de bronze, o que nos lembra uma cobra, traz aquela ideia de algo sagaz, algo mortal. Ele vestia uma couraça de escamas de bronze, ele usava caneleiras, ele usava um capacete, ele estava inteiro revestido de bronze. Era um homem aterrorizante, vestia uma armadura aterrorizante, ele tinha uma arma aterrorizante. O texto vai dizer que ele tinha tanto uma espada gigantesca, quanto uma lança, que só a ponta da lança pesava 7 quilos.
Era uma coisa assim, aterrorizante, e na frente dele o texto vai dizer que ia um escudeiro, um homem com um escudo, porque a ideia, e isso era comum na época, quando você tinha Golias era uma máquina de matar. Então eles colocavam um homem na frente dele com um escudo para proteger para ele se preocupar só em matar. Esse é o texto, essa é a realidade do texto, e você percebe como, eu fico imaginando eu numa guerra, isso daqui seria completamente aterrorizante de fato. Hoje em dia a gente tem arma de longo alcance, né? Tem espingarda aí, isso daí nem vai chegar perto. Mas naquela época, isso daqui é completamente aterrorizante, gente. E o texto vai dizer que esse guerreiro, que é completamente aterrorizante, ele lança um desafio que deixa todo mundo apavorado. Ele faz a seguinte proposta: olha, pra quê o nosso exército lutar contra o exército de vocês e um monte de gente morrer? Vamos fazer um combinado. E ele propõe uma guerra representativa. O que significa isso? Nós vamos escolher uma pessoa, e vocês vão escolher uma pessoa. E a guerra toda vai se reunir, vai se resumir na batalha dessas duas pessoas. Se o guerreiro nosso, que no caso era Golias, ganhar, a vitória é dos filisteus. Se o guerreiro dos israelitas ganhar, a vitória é dos israelitas e nós vamos nos render. Vamos fazer aqui uma guerra representativa, uma guerra de um homem só, e quem vencer é a vitória do povo todo. E aí o texto vai dizer que ele lança esse desafio e ele começa a zombar, caçoar, desprezar do povo de Deus. Vocês não são, eu sou só um homem, manda aí alguém. E o resto do texto vai falar que ele caçoava, zombava, desprezava, falava, eu quero ver quem que é o Deus de vocês e tal. E esse homem então começa a caçoar e lançar esse desafio dia após dia. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, pela manhã e pela tarde, ele saía e falava, e aí, cadê? Cadê quem vai me desafiar? Vocês não são do povo de Deus? E zombava, chacotava do povo de Deus. E o texto vai terminar dizendo que a reação de todo mundo foi pânico geral. O povo todo de Israel está tremendo de medo. Inclusive Saul, e eu não sei se quem está acompanhando a série aqui há mais tempo vai se lembrar disso, mas Saul, quando ele é apresentado, como quando ele vai ser ungido rei, Saul é o homem mais alto que existe em Israel. Ele era um homem que quando estava todo o povo reunido, Saul se destacava por causa da sua altura. Mas mesmo Saul, que é o rei de Israel, ele está apavorado, acolhido, está encolhido lá no cantinho dele, porque diante do gigante Golias, Saul é fichinha. Saul virou anão, perto do grande gigante Golias. E o texto vai dizer então, vai terminar dizendo que Golias então se apresenta como esse inimigo imbatível, e todo mundo, diante dele, só resta todo mundo se recolher na sua insignificância. E todo mundo está tremendo de medo, morrendo de medo de Golias. Gente, essa parte da história, ela nos lembra e nos traz uma verdade. E lembra, as histórias bíblicas elas estão registradas para nos ensinar verdades espirituais. A grande verdade que está por trás dessa história, normalmente a gente lê uma história como essa e a gente pensa assim, nós também temos gigantes na vida. Nós precisamos vencer os desafios do trabalho, os desafios da família, os desafios de não sei o quê. E normalmente nós olhamos para uma história como essa e nós nos colocamos no lugar de Davi, falando, mesmo que eu seja pequenininho, eu posso enfrentar gigantes. Mas a verdade é que essa história está aqui não para nos falar desse tipo de desafio, mas para nos lembrar de um inimigo que nós nunca conseguiremos vencer sozinhos. Nessa história aqui, nós não somos Davi, nós somos o povo de Israel, que está lá morrendo de medo, acuado, tremendo, sem poder fazer nada diante do gigante. Porque a verdade é que há um gigante que se levanta contra todo ser humano. E no fim, todos os seres humanos da história sempre sucumbem diante desse gigante. Sabe que gigante é esse? Você sabe de que gigante eu estou falando. Esse gigante se chama pecado. A Bíblia vai apresentar o pecado como esse grande gigante, esse grande inimigo do ser humano, diante do qual ninguém, por mais que se esforce, ninguém consegue fazer nada e de fato resolver o problema. Você quer ver como isso é real? Por exemplo, você não consegue vencer as inclinações más que você tem no seu coração. Por mais que você tente, por mais que você se esforce. Experimenta fazer só, eu vou ficar um mês sem ficar com raiva de ninguém. Você consegue? Eu vou ficar um mês sem sentir inveja de ninguém. Sem ter nenhum tipo de pensamento sujo. Você consegue? A gente não consegue. Existe dentro de nós uma inclinação para o mal. E nós, por nós mesmos, por mais que a gente se esforce. E quantas vezes eu já vi pessoas falando, eu tento, eu queria, mas eu não consigo. Isso está em nós. A gente não consegue vencer.
Além disso, nós não conseguimos vencer os efeitos do pecado no nosso estado emocional. Todos os problemas emocionais que nós enfrentamos, gente, é de forma direta ou indireta consequência do pecado. E a verdade é o seguinte: nós não conseguimos resolver, inclusive, esses problemas. E a indústria farmacêutica de questões emocionais só tem crescido nos últimos tempos, mostrando isso. Como nós, por nós mesmos, não damos conta. Além disso, nós não conseguimos vencer os efeitos do pecado no nosso próprio corpo. Assim, por mais que você tente fingir que não, você envelhece. Eu sei que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tentando fazer esticada aqui, esticada ali, né? Entra pra academia para pinta o cabelo. Mas a verdade é o seguinte, tudo isso é paliativo. Você envelhece do mesmo jeito e você vai morrer. Eu também. E a gente não consegue lidar com isso. E a gente não consegue resolver esse problema. Eu não sei se vocês percebem isso, mas boa parte dos filmes, e principalmente dos contos de fada, filmes de ficção que existem por aí, normalmente tem a ver com pessoas se tornando eternas. Pessoas buscando ser eternas, viverem para sempre. Sabe por quê? Porque esse é um desejo do nosso coração. Só que nesse mundo real a gente não consegue. A gente não dá conta. Câncer aparece, pessoas morrem cedo, e mesmo aquelas que não morrem cedo, morrem do mesmo jeito. Essa é a realidade do nosso mundo. A gente não consegue vencer isso. Além disso, nós não conseguimos vencer os efeitos do pecado na nossa sociedade. Entra governo, sai governo, melhora um pouquinho, piora um pouco, mas continua tudo igual. E por mais que, é verdade que existem países melhores que o Brasil, mas se você morasse lá, você ia ver um monte de problema também. Independente do regime de governo, independente de qual é a ideologia de quem está no governo, nós, por mais que estamos tentando construir um mundo melhor, a gente não dá conta. Além disso, o grande problema do nosso pecado é que um dia nós estaremos diante do justo juiz. E sabe qual é a verdade sobre a minha vida e a sua vida? Nenhum de nós vai conseguir ficar de pé se depender de si mesmo, diante do juiz. Todos nós sucumbiremos para o juízo eterno e para o inferno eterno, se nós dependermos do que nós fazemos. Eu sei que você pode olhar para isso e falar assim: não, Júlio, que isso? Eu me esforço para ser uma pessoa show de bola. Ok, você pode se esforçar, mas no céu é o seguinte: no céu só entra quem não tem pecado nenhum. É o seu caso? Não é, né? E o que você faz de bom não apaga o que você faz de ruim. Não apaga. Então é o seguinte, todos nós aqui, além de tudo, além dos problemas desse mundo, ainda temos um juízo final para encarar depois disso, e se você depender de você, você está perdido. Sabe qual é a verdade, gente? Existe esse gigante diante de nós, que é o pecado. Que todos os problemas que existem na nossa sociedade, de maneira geral, estão interligados e são consequências do pecado. E a verdade é o seguinte, todos nós aqui, sem exceção, diante dessa realidade desse gigante, sabe o que nos cabe fazer? Ficar igual o exército de Israel, tremendo de medo, fugindo. E é o que a maioria das pessoas tem feito. A maioria das pessoas vivem apavorados, acuados, fugindo do pecado, fugindo das consequências do pecado. E aí a gente coloca, faz plano de saúde para fugir, porque se acontecer qualquer coisa eu tenho um plano de saúde para me ajudar. Aí eu faço poupança, porque qualquer coisa eu vou ter um dinheiro para fazer. Aí eu tento fazer isso com os meus... Eu fico tentando fugir. Mas no fim, ninguém consegue fugir. E no fim, todos nós estamos diante desse inimigo, que se chama pecado. É verdade ou não é? Esse texto nos lembra disso. Existe um gigante que a gente não dá conta para vencer. Mas graças a Deus o texto não para aqui. O texto continua. E o texto continua dizendo o seguinte, eu vou ler agora a partir do verso 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Lembra que Davi foi promovido, um dos escudeiros do rei lá, ajudante do rei, para tocar harpa quando o rei ficava perturbado lá? Então o texto está dizendo o seguinte, ele voltava, mas ele voltava lá para a casa do pai dele para cuidar das ovelhas, e ele ficava indo e voltando.
O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para os comandantes de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que eles estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam pela batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda estava falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar a Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falar com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele, este seu servo irá e lutará contra aquele filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E, com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O texto vai continuar, meus irmãos, apresentando agora um personagem. Apresentou lá o gigante, o desafio, todo mundo morrendo de medo. E agora ele vai introduzir Davi na história. Quem era Davi? Davi era o irmão mais novo, o texto vai dizer aí, era o irmão mais novo de 7 filhos. E 3 dos irmãos dele estavam lá na batalha, na frente de batalha com Saul. Provavelmente, Davi não tinha ido para a batalha, porque ele não tinha idade ainda. Nessa época, a idade para você ir para a batalha era pelo menos 20 anos, e possivelmente e provavelmente, então, Davi era mais novo, ele era um adolescente nessa época, e por isso, então, ele não foi levado para a batalha e não foi para a batalha. E o pai dele chama ele e fala assim: olha, filho, pega essa comida aqui e vai lá levar para os seus irmãos lá na frente de batalha. Naquela época, meus irmãos, não existia um exército organizado igual a gente tem hoje em dia. Então, os exércitos naquela época funcionavam assim: em momentos de guerra, em momentos de conflito, todo mundo era convocado e os homens tinham que ir lá, e eles mesmos que se organizavam e eles mesmos que arrumavam comida, arrumavam suas armas e assim por diante. Então, o pai de Davi, Jessé, chama ele e fala assim: olha, vai levar essa comida lá
para os seus irmãos que estão na frente de batalha. E o texto vai dizer que fazia já 40 dias, que todos os dias, de manhã e de noite, Saul ia lá na frente de todo mundo, diante do vale de Elá, e fazia as suas zombarias, o seu desafio, a sua chacota para com Deus, para com o povo de Deus e para com aquele povo. E o texto vai dizer que Davi então acorda de manhãzinha naquele dia, deixa as ovelhas com alguém lá e vai para a frente de batalha. E quando ele está chegando lá, ele chega bem na hora que Golias está saindo para fazer as suas provocações matinais daquele dia. E ele chega bem na hora, ouve aquilo lá, e o texto diz que Davi fica indignado. Olha as reações diferentes. De um lado, o exército está morrendo de medo. Do outro lado, Davi fica indignado e ele diz o seguinte: quem que esse incircunciso pensa que ele é para falar assim do exército do Deus vivo? Incircunciso, meus irmãos, era uma referência a uma pessoa que não tinha um compromisso com Deus. Era uma pessoa que não estava debaixo do comando do reinado e do amor do Senhor. Era uma pessoa que está fora da aliança com Deus. Quem que é esse cara que não conhece a Deus, que não tem compromisso nenhum com Deus e Deus não tem compromisso nenhum com ele? Quem esse cara pensa que ele é para falar desse jeito com o povo de Deus? Nós servimos ao Deus que é vivo, o Deus que é poderoso, o Deus que intervém. Quem é esse cara que pensa que ele é para falar assim? Agora pensa, ele não é guerreiro, ele é um adolescente, ele só foi lá levar o alimento para os seus irmãos. Mas ele chega naquela hora e ele fica indignado. E quando ele vê Golias fazendo essas afrontas, o texto vai dizer que todo mundo saiu fugindo e conversando. Você viu o que o rei falou que vai dar para quem ganhar? E eu imagino todo mundo assim, morrendo de medo. Você viu? Rapaz, o rei está desesperado mesmo, viu? Está prometendo um mundo aí para quem entrar nessa batalha aí. Mas olha, mesmo diante de todas essas promessas, porque o rei prometeu riqueza, casar com a filha e ser isento de impostos. Imagina, gente, você vai ficar rico, não vai mais precisar pagar imposto, vai casar com a filha do rei. Ele entregou tudo para quem ousasse se levantar contra Golias. E o texto vai dizer que Davi então pede mais detalhes. Como é que é? O que o rei falou lá? O que o rei prometeu? Me conta essa história direito. Como assim esse homem afrontando? Como é que o rei está lidando com essa história? E o texto diz que o irmão de Davi, Eliabe, o irmão mais velho, censura Davi. O que você é? Você é enxerido mesmo? O que você está vindo aqui perguntar? Provavelmente, meus irmãos, porque Eliabe participou da cerimônia em que Davi foi ungido rei. Isso no capítulo anterior. Então ele brotou aquele sentimento de inveja, sabe, de ciúmes, e ele está ali censurando Davi. Davi não dá muita bola e continua perguntando. E todo mundo percebe o seguinte: Davi se posiciona dizendo o seguinte: não tem ninguém para batalhar com esse incircunciso aí? Eu vou então. E os soldados vendo Davi com essa postura, pegam Davi e levam ele para Saul. Quando ele chega diante de Saul, agora imagina isso: Saul é o rei e o homem mais alto de Israel. É o maior guerreiro de Israel. Davi é um adolescente pastor de ovelhas. O texto vai dizer que quando ele chega lá, ele fala o seguinte: ô rei, e todo mundo aqui, não precisa ter medo não. Eu vou lutar com ele. Não precisa ter medo não, eu vou para cima. E o texto vai dizer que o rei tenta fazer ele desistir. Fala assim: Davi, rapaz, você é novinho ainda, você é novo. Eu imagino o Saul pensando assim: é esse idealismo juvenil, viu? Esses adolescentes aí que acham que vão vencer e vão conquistar o mundo. Você é novo ainda, rapaz. Golias é guerreiro desde novinho. Desde que ele era uma criança, o povo já viu que ele tinha altura para ser guerreiro e ele foi treinado para matar. Ele é uma máquina de moer, rapaz. Você está louco em enfrentar ele? E é interessante porque a resposta de Davi para Saul é o seguinte: Saul, deixa eu te falar uma coisa. Eu cuido das ovelhas do meu pai, certo? Vira e mexe. Aparece um leão, aparece um urso lá, aparecem algumas feras. E eu parto para cima delas. Já matei leão, já matei urso, porque Deus está comigo. E Deus entregou essas feras nas minhas mãos. E aí ele faz uma declaração. Ele vai dizer o seguinte: esse filisteu incircunciso, e essas duas palavras são importantes, ele é um incircunciso. Ele não tem compromisso com Deus. Ele, se esse filisteu incircunciso, será como um deles, como um desses leões, desses ursos que eu matei por aí. Sabe por quê? Porque essa batalha não é minha. Essa batalha é do Senhor. Ele afrontou o Deus vivo. Ele está mexendo com quem ele não dá conta. Deus vai me entregar na mão dele. Deus vai o entregar na minha mão. E aí o texto fala assim, que Saul fala: então tá bom, você quer ir? Que Deus te abençoe. Mas vamos fazer o seguinte: pega a minha armadura aí. Manda trazer a armadura dele e veste Davi com toda aquela armadura, com o melhor que Israel tinha no que diz respeito a armas e armadura. Porque a ideia é, você vai enfrentar um gigante, então você tem que se vestir como um gigante, né?
para enfrentar o gigante, está aqui as melhores armas que nós temos disponível. O texto fala que Davi coloca aquela armadura, não consegue nem andar direito com aquilo, e fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu nunca usei isso daqui, ó. Eu vou enfrentar ele, não com as armas humanas, mas com a confiança no Senhor. Não com os recursos que os homens têm para nos oferecer, mas com a provisão do Senhor. E aqui uma pausa. O destaque que eu quero dar aqui, meus irmãos, é como que diante dos grandes problemas da vida, normalmente nós fazemos como Saul e queremos nos salvar com armas humanas. Boa parte das vezes nós fazemos exatamente como Saul. Ao invés de, assim como Davi, confiante no Senhor, corre para o Senhor, confia no Senhor, nós fazemos como Saul e queremos usar as armas, as armaduras, as espadas que esse mundo tem para nos oferecer. E no fim é sempre em vão. Quer ver? Aqui eu quero colocar algumas coisas que normalmente nós nos apegamos a essas questões para tentar resolver o problema. Lembre-se, o grande inimigo que nós enfrentamos é o pecado. E como normalmente nós tentamos lidar com o pecado e com os efeitos do pecado na nossa vida? E eu diria que esse daqui é o grande Deus da nossa cultura. O mundo tenta resolver tudo com dinheiro e ciência. Já percebeu isso? Como é que você resolve todos os problemas do mundo? Se você tiver dinheiro, e se um especialista mostrar como a coisa funciona, tudo vai dar certo. Resolve os problemas? No máximo mascara, no máximo posterga, mas as pessoas continuam tendo câncer, as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam tendo problemas familiares. Os problemas continuam aí. Muitos tentam e pensam e querem usar as ideologias para resolver os problemas do mundo. E briga, e perde parente, e eu não sei se você já estudou a história das correntes ideológicas, mas normalmente toda corrente ideológica que surge lutando por igualdade e um mundo melhor acaba cometendo um monte de assassinatos. Eu estava estudando há um tempo atrás a Revolução Francesa, que é conhecido na história humana como um movimento extremamente importante para produzir um mundo melhor. Só que quando você lê a história, em nome da igualdade, da liberdade e da fraternidade, milhares e milhares e milhares de pessoas foram mortas sem um julgamento justo, numa guilhotina. Porque no fim, as armas humanas não resolvem. Mascara, mas não resolve. Aí muitos tentam resolver o problema do pecado com o moralismo. Não, peraí. Eu tenho que me esforçar para fazer o que é certo. Eu tenho que me esforçar para fazer o que é o bom, o bem. E aí Deus vai ver como eu estou me esforçando e Deus vai abençoar. Só que mesmo as pessoas mais morais e mais corretas do mundo, quando elas são sinceras com elas mesmas, elas podem pontuar diversos pontos que está errado na vida delas. E elas até são boas quando comparadas com outras pessoas piores, mas diante de Deus é tudo sujo. E aí uma outra arma humana que a gente tenta lidar com o problema do pecado é a nossa própria religiosidade muitas vezes. Não, peraí. Se eu for na igreja, se eu fizer isso, se eu seguir essa lista, se eu fizer isso, aí sim. Aí Deus vai ver como eu vou andar na linha e Deus vai me abençoar. E as coisas vão ser resolvidas na minha vida. E aí a pessoa começa a ir na igreja e ela percebe o seguinte, os problemas continuam aí. E por mais que ela se esforce, sempre tem aquela sensação de que não é o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Uns tentam lidar com isso com um empenho familiar, resolver me dedicar para minha família. Outros vão lidar com isso, não, quer saber? Não vou nem pensar nisso, eu vou pro lazer, pra diversão e etc. Só que, sabe qual que é a grande realidade? As armas humanas nunca resolvem. O problema continua lá. O gigante continua lá. E nós continuamos apavorados e tremendo diante dele. E a parte final do texto vai nos mostrar então qual é a provisão de Deus para de fato vencer o gigante. E o texto vai, na parte final dele, agora eu vou ler do 41 até o final do texto, o texto diz o seguinte: o filisteu também vinha caminhando e se aproximando de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim, com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou.
Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu, e lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha, e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram, feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam o acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho do seu servo Jessé, o belemita. Meus irmãos, essa parte no final do texto vai mostrar como que Davi, sem arma nenhuma, sem recurso humano nenhum, apenas com a sua confiança no Senhor, derrota esse gigante imbatível. O texto vai dizer que quando eles entram no campo de batalha, Golias começa o seu ataque psicológico contra Davi. Ele faz chacota, o texto vai fazer várias descrições, né? Ele faz chacota da aparência de Davi. É ruivo, menino de boa aparência. Que é esse menininho aí? Nem cara de... nem barba tem. Olha o rapazinho que vocês mandam para lutar comigo, vocês estão loucos? Ele despreza a arma de Davi e fala assim: por acaso eu sou um cachorro? Porque Davi estava com o cajado de pastor. Por acaso eu sou um cachorro para você vir lutar comigo com um pedaço de pau? Tá doido? Ele amaldiçoa, o texto vai falar que ele amaldiçoa Davi em nome dos seus deuses. E ele começa a invocar os seus deuses, os deuses filisteus, amaldiçoando Davi e o povo de Deus. E o texto vai dizer que Golias faz essa afirmação: hoje eu vou pegar sua carne e vou entregar para os urubu comer. De hoje você não passa, menino. Não é porque você é menino que eu vou dar boi para você, não. E aí o texto fala que Davi, diante desse ataque psicológico de Golias, ele responde, meus irmãos, de modo ousado e memorável. E esse texto vale a pena ler de novo. Porque que texto, que declaração linda e profundamente teológica de Davi. Porque Davi responde o seguinte: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Você vem contra mim com essas armas humanas. Eu, porém, vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Olha a consciência dele. Você não está se levantando contra mim. Você está se levantando contra o Senhor. Essa batalha não é minha. Não é eu contra você. É você contra o Senhor. Eu estou aqui só de coadjuvante, de instrumento nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. E ele continua: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu vou matar você. Eu vou cortar sua cabeça. E hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, os cadáveres dos filisteus, as aves dos céus e as feras do campo. Não é só você que vai morrer, não. Todo mundo aqui vai morrer hoje. Deus vai me entregar, Deus vai entregar todos vocês nas nossas mãos. E olha o final, ele vai falar: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe por que Deus vai fazer isso? Olha a confiança de Davi. Porque o jeito que vocês estão falando do meu Deus, mancha a glória do meu Deus. Então Deus vai fazer isso para que todo mundo olhe e saiba: há Deus em Israel. Não mexe com aquele povo não, que o Deus deles sim é um Deus de verdade. O Deus deles é o Deus vivo. O resto é resto. Mas aquele é o Deus. Ele vai dizer: e toda essa multidão saberá que o Senhor salva. O Senhor é o Deus que salva. Não com espada. Não com lança. Não com dinheiro. Não com ciência. Não com ideologia. Não com qualquer outro recurso humano. Porque do Senhor é a guerra. E Ele entregará vocês nas nossas mãos. Uau! E aí a batalha começa. E aí toca o sino lá.
Pam, pam, e o juiz fala, tá valendo. E o texto vai dizer que Golias sai andando na direção de Davi. E o texto vai dizer que enquanto Golias anda na direção de Davi, provavelmente porque ele estava com uma armadura, com espada, com um monte de coisa, Davi sai correndo na direção dele. E ele surpreende Golias, porque Golias só tinha visto o pedaço de pau na mão dele, o cajado. Mas o texto fala que Davi joga o cajado do lado, tira uma funda, coloca uma pedra na funda e começa a rodar em direção... E imagina essa cena. Eles estão, lembra, cada um estava de um lado do monte lá, do vale. Golias então começa a caminhar na direção de Davi. Davi joga o cajado de lado, pega a funda, coloca uma pedra na funda e sai correndo na direção de Golias. Então, ele dá um tiro, de uma pedrada. E aqui, só um parênteses interessante para a gente pensar. Na lei de Moisés, a pena para quem blasfemava contra o nome de Deus era morrer apedrejado. Eu não sei se isso tem conexão direta ou não, se Davi pensou nisso ou não, mas o ponto é que ele pega essa pedra, sai para cima do Golias e ele dá uma pedrada com a funda na testa de Golias. E eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente olha a gente vê aqueles filminhos da história de Davi e Golias e pensa, né, Davi com um estilinguinho acertando. Nossa, mas como é que um estilingue fez tanto estrago? Mas, meus irmãos, uma funda, um tiro com uma pedra, um tiro de funda com a pedra pode chegar a até 240 km por hora. É um tiro mesmo. É uma pedrada que, assim, se você acertar, ela faz estrago. E o texto vai dizer que a pedra, Davi acerta a pedra num dos únicos lugares que não estava coberto. Que lembra? Golias é descrito como assim, é capacete, é couraça, é caneleira. Ele está assim, é escudeiro na frente. O bicho está protegido de todo lado. Só tem um pedacinho ali, ó. Tem uma frestinha. E o texto diz que Davi acerta a pedra lá. A pedra vai com tanta força que encrava na testa dele. E Golias cai com a cabeça de cara no chão. Davi sai correndo, pega a espada de Golias, saca, ele estava sem espada, decepa a cabeça de Golias e levanta. Imagina essa cena. Eu sei que quando a gente estuda essa história que a gente é criança, é uma coisa bonitinha, né? Mas você imagina isso, e pega a cabeça e levanta. Uau! Todo mundo fica em choque. É completamente surpreendente. Ninguém imaginava que a coisa ia ser assim. E o texto diz que a vitória de Davi, meus irmãos, lembre-se, era uma batalha representativa. Então, se Davi venceu, quem que venceu? O povo de Deus. Todo o povo de Deus venceu, porque Davi era um representante, um mediador. Davi ali representava todo o povo de Deus diante do inimigo. E o texto vai dizer que, então, que vai terminar dizendo isso, né? Que energizado por essa vitória inimaginável, o povo saca a espada e sai correndo ladeira abaixo, na direção do exército inimigo. E enquanto os filisteus viram as coisas e saem correndo, fugindo, o exército israelita saca a espada e sai correndo atrás deles. E o texto vai dizer que eles perseguem os filisteus até a cidade de Gat e Ecrom. Meus irmãos, isso daí, da onde eles estavam, dá mais ou menos 50 quilômetros. Ou seja, foi uma perseguição longa, onde eles foram matando filisteus pelo caminho. E o texto termina dizendo que depois eles voltam, saqueiam todo o acampamento do exército filisteu, e Davi então se apresenta a Saul com a cabeça do gigante nas suas mãos. Uau! Que história! E essa última parte da história, meus irmãos, nos lembra e esse é o ensino principal dessa história. Lembre-se que Davi, ele foi ungido por Deus, no capítulo anterior, para ser o rei de Israel, aquele que ia livrar e cuidar de Israel. Ele foi ungido pelo Senhor. E eu não sei se você sabe disso, mas a palavra hebraica para ungido é Messias. E a palavra grega para ungido é Cristo. E no fim, meus irmãos, esse texto aqui é uma miniatura. Essa história de Davi e Golias, de um gigante inimaginável e alguém completamente improvável que enfrenta ele, luta com ele, vence ele, é uma miniatura do que Cristo fez naquela cruz por nós. Lembre-se que Golias estava vestido com uma couraça cheia de escamas que lembrava uma serpente. Jesus também enfrentou a serpente. Aliás, quando a serpente tentou Adão e Eva e o pecado entrou no mundo, Deus fez uma promessa. Um dia virá um descendente que vai fazer o que com a serpente? Vai pisar na cabeça dela. Vai arrancar a cabeça dela. A vitória de Davi é uma miniatura da vitória de Jesus, o Cristo. De Jesus, o ungido do Senhor. E aqui, eu diria que esse texto traz duas
lições centrais para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição central é que, meus irmãos, Jesus é aquele que venceu no nosso lugar. Nós não somos Davi nessa história. Nós somos o exército israelita acuado, morrendo de medo, que não pode fazer nada. Davi nessa história, quem é nessa história Davi, é o descendente de Davi que viria muitos anos depois. Que também veio de uma maneira completamente improvável. E lutou não com armas humanas, mas de maneira completamente improvável. Veio enfrentar o que a gente não consegue enfrentar. E venceu o que a gente não consegue vencer. E quando a gente olha para a vida de Cristo, nós percebemos como de fato Cristo é aquele que enfrentou o diabo, a serpente, o pecado e venceu. Eu não sei se você se lembra disso, mas a Bíblia vai dizer que logo após Jesus ser batizado e o Espírito de Deus vem sobre ele, o que é a unção de Jesus, logo após isso ele foi levado para onde? Para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o texto diz que ele fica 40 dias lá. E ele sucumbe? Não. E essa não foi a única vez que Jesus foi tentado pelo diabo, ele foi tentado a vida inteira. Mas a Bíblia repetidamente faz questão de apresentar uma coisa. Nós não conseguimos vencer o pecado. Nós vira e mexe caímos, de novo e de novo e de novo. Mas Deus mandou um, que nunca caiu, que nunca sucumbiu, que nunca cedeu. O nosso Cristo, o Cristo vitorioso. Além disso, Jesus, ele não foi para o vale de Elá, mas ele foi para o Monte Calvário. E ele enfrentou o gigante, não com uma funda, mas com um madeiro nas costas. Todo mundo quando olhou para Davi com aquele pedaço de pau, falou, o que ele está fazendo? Todo mundo que olhou Jesus subindo com a cruz nas costas, um monte de cavalo, o que Jesus está fazendo? Por quê? Mas de maneira completamente improvável, ele dá o golpe final no diabo, na cruz. Ele morre. 3 dias depois ele ressuscita, vencendo inclusive a morte que a gente não consegue vencer. E aqui eu lembro de Hebreus 2, olha esse texto, que coisa linda. Jesus igualmente participou dessas coisas, e aqui dessas coisas está falando da nossa humanidade, de tudo que a gente passa, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Todos nós vivemos com pavor da morte. Todo mundo ou tem medo de morrer ou não quer nem pensar nisso. Mas Jesus é aquele que enfrentou pela sua morte a morte, para que nós não precisássemos mais ter pavor da morte. Na cruz, Cristo vence. Inclusive o maior de todos os inimigos, o pecado, o diabo e a morte. E não só isso, não só na cruz Jesus venceu, mas a Bíblia vai colocar também que Cristo volta e de modo definitivo ele vai acabar com todos os inimigos do povo de Deus. E aqui ele vai definitivamente aniquilar os inimigos do Senhor, como Davi aniquilou os inimigos do Senhor. Apocalipse 19, 13 a 15 vai dizer o seguinte: está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Aqui está descrevendo a volta de Jesus. Ele veste um manto encharcado de sangue, porque a vitória dele é pela morte dele, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, uma representação da purificação que há em Cristo Jesus. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele volta como um guerreiro todo-poderoso para aniquilar os inimigos do povo de Deus. Cristo, meus irmãos, é o Cristo vitorioso que venceu no nosso lugar. Ele enfrentou tudo, e ele é um mediador entre Deus e os homens, e é por isso o seguinte: você quer viver em paz, e quer ter vitória sobre aquilo que ninguém tem vitória, você precisa se entregar para o único que vence de fato tudo isso. A salvação não está em nós, a salvação não está no nosso esforço, nem na nossa religiosidade. A salvação está no descendente de Davi, Cristo Jesus, que enfrentou Golias que a gente não consegue vencer, e venceu no nosso lugar. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você crê em Cristo como aquele que venceu de fato? Você crê em Cristo dessa forma? Meus irmãos, crer em Cristo como o Cristo vitorioso que venceu no meu lugar, muda tudo na nossa vida. Por exemplo, muda como nós lidamos com as provações e com as tentações. Como que você lida com as próprias dificuldades que você tem? Com as inclinações más que você tem? Você lida com isso como uma pessoa derrotada? Como uma pessoa que eu não dou conta, eu nunca vou vencer isso? Ou você lida com isso como Cristo Jesus venceu no meu lugar? Eu não dou conta, mas Ele dá. E na força dele, Ele vai me ajudar. Meus irmãos,
há muitas pessoas que dizem crer em Cristo, mas vivem acuadas, tímidas, derrotadas. Não combina. Ele é o Cristo vitorioso. Muda como nós lidamos com as tragédias da vida, inclusive com a morte. Se eu creio nesse Cristo vitorioso, que venceu inclusive a morte, eu não preciso mais ter pavor disso. Eu não preciso mais ter pavor das tragédias da vida. Ele venceu. Eu confio nele. Muda como nós lidamos com as situações de desesperança da vida. Meus irmãos, quem crê nesse Cristo vitorioso, não há nenhuma situação que ele fica desesperançoso. Ele fica triste. Ele fica muitas vezes preocupado. Mas sem esperança, ele é o nosso Cristo vitorioso. E eu sei que falar isso é fácil, viver é diferente. Como Pedro, a gente vive em altos e baixos, né? Tem dia que a gente está igual Davi, assim, ele vem comigo e acabou. Mas tem dias que a gente está tremendo. Mas o nosso Cristo também é compassivo, amoroso, vitorioso e compassivo e nos ajuda mesmo nos momentos de fraqueza nosso. Isso muda, meus irmãos, crer em Cristo desse jeito muda como nós lidamos com os desafios que recebemos de Deus. Todos nós aqui temos situações que Deus coloca no nosso caminho e boa parte das vezes nós nos vemos diante dessa situação como um negócio assim, eu não dou conta. Crer em Cristo como vitorioso, eu não dou conta, mas Cristo permitiu, Ele é comigo e Ele vence. Então vamos lá. Ele vai me dar graça. Muda como nós lidamos com a perseguição pela nossa fé. Muitas vezes a gente sofre porque a gente caminha com Cristo. Crê em Cristo como Cristo vitorioso. Eles não estão, o problema deles não é comigo, é com o Senhor. E o Senhor já venceu tudo. Isso nos dá coragem. Isso enche o nosso coração de ousadia. Muda como nós lidamos com os nossos próprios pecados e com as nossas quedas. Eu peco. Mas louvado seja Deus, porque a salvação não depende de eu fazer o que é certo ou o que é errado. Depende de Cristo que naquela cruz venceu no meu lugar. Então vamos levantar e vamos continuar caminhando, porque Cristo Jesus já venceu. Meus irmãos, você crê que Cristo venceu no seu lugar? Você crê nisso de verdade? Uma pergunta que vale a pena a gente pensar: há alguma situação na sua vida que você está derrotado pelo diabo e pelo pecado? Tem alguma situação na sua vida que assim, você está entregue? O desafio para você é confie em Jesus e haja. A vitória é nossa em Cristo. E quando eu falo vitória, eu não estou dizendo o seguinte: vai dar tudo certo. Vai acontecer tudo do jeito que você quer. Não. Mas Cristo continua no trono e a vitória é nossa. E no final, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Outra pergunta boa para ser feita: você é uma pessoa tímida e acuada? Você é aquele tipo de pessoa que está sempre assim, muito tímida, acuada, com medo, angustiado, preocupado, ansioso? Como seria a sua vida se você reagisse não com desconfiança e não com ansiedade, mas com fé nesse Cristo? A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é: não fiquem abatidos, pois o nosso Davi, Jesus Cristo, veio aqui lutar em nosso favor. Ele tomou sobre si o pecado, a morte, Satanás, e Ele conquistou a vitória em nosso lugar. Jesus é o Deus que venceu no nosso lugar. Louvado seja Deus, porque Ele providenciou um segundo Davi, maior do que o primeiro, melhor do que o primeiro e eterno que o primeiro não é, que agora está sentado no trono e Ele já venceu tudo. E eu quero terminar falando que esse texto ainda traz uma segunda grande lição para nós. A primeira, Jesus venceu o nosso lugar. A segunda é que, diante da vitória de Jesus, nós somos chamados a fazer igual o povo de Israel fez. Uma vez que Cristo venceu, e uma vez depois que Davi venceu, o povo saca a espada e sai correndo agora. A vitória é nossa. Vamos conquistar, vamos proclamar a vitória para todo mundo. Vamos saquear o acampamento do inimigo. Meus irmãos, uma vez que nós cremos nesse Cristo e nós pertencemos ao povo desse Cristo vitorioso, a gente sabe o seguinte: a serpente está derrotada. Sabe qual que é a nossa tarefa agora? É saquear o acampamento do filisteu. Enquanto nós proclamamos a vitória de Cristo e chamamos as pessoas a se submeterem ao seu reino libertador. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus nos chama agora, uma vez que Cristo já venceu, a proclamar essa vitória por aí. Chamar as pessoas a se entregar a esse Cristo também, a se submeter ao reinado desse Cristo. A saquear o inferno, trazendo pessoas para esse rei maravilhoso. Afinal, Ele venceu. Eu sei que às vezes parece que Ele não venceu, né? Mas só parece, tá? Ele venceu. E no final, a única coisa que vai sobrar nesse mundo é Cristo e o reino dele.
Esse deve ser o alvo da vida daqueles que pertencem ao Senhor. Ele venceu. E agora eu quero viver proclamando essa vitória e chamando pessoas a se submeter a esse rei maravilhoso. E eu quero terminar, gente, colocando umas últimas considerações aqui. Esse texto nos ensina que, olha, você não é chamado para salvar o mundo. Você não é chamado para salvar a sua família. Você não é chamado para resolver os problemas das pessoas à sua volta. Você não é chamado nem para resolver os seus problemas. E se você tentar carregar esse peso nas suas costas, você vai ser esmagado por isso. E talvez você seja uma dessas pessoas que tem tentado resolver. E vive se frustrando, e se frustrando, e se frustrando. A pergunta é, você tem tentado carregar esse peso? Se sim, o chamado de Jesus é, entregue-se a Ele. É Ele que entra na batalha por nós. Confie nele. Descanse na vitória que já é dele. Lembre-se, quem nos garante não somos nós, louvado seja Deus por isso. Quem nos garante é o Senhor Jesus. Então, Deus não chama você para ser um idealista que quer salvar o mundo, que quer mudar o mundo, que quer não sei o quê. Não! Nós somos chamados para proclamar aquele que de fato é o único que muda o mundo. E uma segunda aplicação, de um lado nós não somos chamados a ser os salvadores do mundo, mas de outro lado nós também não somos chamados a ficar indiferentes e, então vou viver minha vida aqui e acabou. Não. De um lado eu não quero salvar, eu sei que eu não vou salvar o mundo, mas de outro lado, eu sou chamado a proclamar a vitória daquele que salva. A proclamar o reinado do Cristo vitorioso. E a chamar as pessoas a se entregarem ao Senhor. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você tem sido dedicado, ousado e perseverante nisso? Em proclamar o reinado de Cristo? E sair avante, saqueando o acampamento inimigo? Você tem sido diligente nisso? Ou você tem dedicado a sua vida a tantas outras coisas menores e tem deixado isso de lado? E eu quero terminar, gente, falando uma última coisa. Sabe qual é a pergunta mais importante da sua vida? É a seguinte, nessa batalha aí entre Davi e Golias, entre Jesus e o pecado, você é de qual povo? Você é do povo de Deus ou você é do povo inimigo? Você faz parte do povo vencedor que crê em Cristo e se entregou a Ele? Ou você faz parte do povo que rejeita Cristo e vai ser esmagado na volta de Cristo? Por que eu estou colocando essa pergunta final aqui? Porque, meus irmãos, esse texto, ao mesmo tempo que ele traz uma esperança para aqueles que são do povo de Deus, traz um alerta para aqueles que não são do povo de Deus. Cristo volta. E Ele volta para arrancar cabeças. Não sei se deu um bom sentido nisso, mas vocês entenderam. Cristo volta. E Ele volta para esmagar os seus inimigos. E a pergunta é, hoje você se encontra em que time? De que lado dessa história? De que lado desse vale? Há muitas pessoas que passam anos na igreja, paquerando para ver se vai querer Jesus. Isso daqui é urgente, viu? Isso daqui é para ontem. Porque se você ainda não se rendeu a Cristo, saiba disso, você faz parte do exército filisteu. Do povo inimigo de Deus. E que vai ser esmagado pelo Senhor. Mas esse Senhor Todo-Poderoso também é um Senhor gracioso, que diz o seguinte, todo aquele que quiser vir, venha. E eu vou dar para ele a água da vida. E se você ainda não faz parte desse povo maravilhoso de Cristo Jesus, saiba que Jesus te chama hoje para sair de cima do muro. Se arrepender dos seus pecados, crer nele. E vir para o time que vence no final. Que é o time de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente entenda isso. Eu não consigo vencer os gigantes. Você também não. Mas Deus providenciou alguém que venceu no nosso lugar. E só há vida verdadeira se nós crermos nesse Cristo. E nós descansarmos nesse Cristo. E uma vez crentes desse Cristo, cabe a nós então proclamar a vitória dele. Espalhar o reino dele. E chamar pessoas para se render a esse rei maravilhoso.